Então, por favor, Valdemir, está contigo aí. Lembrando aqui que no capítulo passado foi aquele culto do lar na casa da Dona Laura, onde ela está se preparando para voltar para reencarnar, e eles receberam o esposo dela, o antigo esposo e o futuro esposo dela, assim está programado, naquele culto. E no final de tudo, o Clarencio, que está preparando a reencarnação da Dona Laura, a exemplo do Alexandre lá no Missionário da Luz, ele convida o André para vir, finalmente, vir até a casa dele. Voltar à casa, rever os filhos, rever a família, então, enfim, rever as coisas dele. E ele deu como título Regressando à Casa. Acho que todo mundo já leu, mas se não leu, é interessante prestar atenção. Não tem muitos novidade, mas é muito interessante no sentido de observar o quanto nós ainda podemos estar apegados às coisas, às pessoas, às crenças, principalmente a crenças limitantes. Nós vamos lendo e, na medida do possível, vamos fazer o comentário e julgarmos aqui conveniente. Mas cada um fica à vontade para parar, pedir a Angélica vai parar e a gente conversa sobre a dúvida que pairar. Ok, Angélica? Sim, vamos lá? Vamos lá. Regressando à casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Esse é o Lembrando que André já, né? então, André, sim, é o André chegando em casa. André chegando na Uhum, cidade. na Lembrando que cidade. ele só no Umbral ele passou 8 anos. Então ele tem um tempão que está desencarnado. A gente não sabe quanto tempo ele ficou lá até essa vinda dele. Mas ele ficou bastante tempo. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguira adiante. Clarencio abraçou-me e falou: Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. Último adeus à dedicada mãe de Lísias e me vi só, respirando o ar de outros tempos a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeramente algumas ruas. Oi? Celeremente. Celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado, à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam as aleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que, com Zélia, eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio Valdemir, de felicidade. Oi? a Sandra levantou a mão. Ah, sim, Sandra, eu estava acompanhando a leitura aqui, desculpa. Vamos lá, Sandra. Diga Não aí. tem problema não. É que eu tô com uma dúvida aqui. Então, quando ele diz aqui Você está com uma que é bom, que eu atravessou, estou com muitas, Sandra. ele atravessou a rua aqui celeremente, me deu a É. impressão de que quando a gente vem, então, para essa dimensão aqui, né, que é nessa parte que está a vida acontecendo, o espírito desencarnado, ele então anda, ele não volita, ele anda como todo mundo. Sim, ele pode até volitar, mas aqui ele está andando. Ele pode fazer as duas coisas. Tá bom, tá. Só essa dúvida. Que ele está me parecendo que está como a gente aqui, né? Sim, com a gente. Andando, né? Tá, Atravessando, saiu correndo para chegar no portão. tá bom.
Diga, Carlão. Sobre o tempo que você estava tentando falar do André lá, né, do nosso lar, dos 8 anos, e quando antes dele sair, o Clarence fala para ele que ele tem 1 ano de cooperação já ativa lá na Câmara de Nas Identificação. câmaras. A gente não sabe o tempo que ele ficou enfermo, né? Pois é. Esse tempo a gente não sabe. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele estava tão ansioso que ele esqueceu de prestar aquele apoio que a dona Laura sempre prestou a ele, né? Da Ela, quando... curiosidade? Oi? Ah, sim, de prestar o apoio à dona Laura. É. Isso, ele estava embriagado de alegria, estava ansioso, né? E ele deixou de lado esse apoio a ela que estava precisando naquele Tá momento, né? precisando de um apoio naquela hora, precisando de um abraço, precisando de um conforto. É, com certeza. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadora. E, quase no mesmo instante, vi Zélia que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com Só um momentinho aqui, Angélica. Eu destaquei aqui. Hum. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o retrato? O apego às coisas materiais. Mesmo com 9, 10 anos lá no plano espiritual, ele ainda está lembrando e está buscando móveis de Jacarandá, buscando um retrato. E o quanto a crença ou a descrença pode nos ajudar ou nos prejudicar. A gente vai, eu não vou dar spoiler, a gente vai, não, mais à frente a gente vai ver um pouco disso aí. Mas eu destaquei aqui o apego que a gente tem a as coisas materiais ainda, as nossos bens materiais. E a gente precisa ter esse cuidado. Vamos lá. E quando ele notou isso aí, ele já deu uma desequilibrada, né? Ele fala cambalear de emoção, Cambaleei. com Uhum, um desequilíbrio que ele teve, né? uhum. Perdeu o equilíbrio. Para a gente ver Sandra? o quão difícil é essa questão do apego, né? Porque ele estava lá no nosso lar, já tinha aprendido bastante, já estava com a cabeça diferente, a forma de sentir diferente, mas quando volta, né, para rever a realidade e as expectativas que ele estabeleceu, a dificuldade que causa, né? E aí, Então, acho que você usou a palavra exata, a expectativa. A gente gera uma expectativa em cima de determinadas situações e, às vezes, uma expectativa muito alta. E, via de regra, isso gera decepção, gera frustração, porque a gente gera uma expectativa e a expectativa não atende às nossas previsões, às nossas percepções. Então, a gente tem que ter também esse cuidado com as nossas expectativas. Gerar muita expectativa em relação ao outro é bastante difícil, bastante complicado. Vamos lá, Sandra. Isso é tão verdade que a gente, quando sonha e a gente sabe que está na casa da gente ou na casa do outro, que a gente conhece bem, e não encontra os objetos, a sala está de um lado, que não é do lado, o quarto está do outro, que não é daquele lado, e a gente tem uma frustração, pô, onde é que eu estou? Eu sei que eu estou na casa do fulano, eu sei que eu estou na minha casa, mas está tudo fora do lugar. A gente tem uma necessidade de encaixar primeiro as coisas no lugar para depois se sentir no ambiente, né? É a nossa tendência. Diga, Carlão. É, poderia ser talvez a falta que ele sente desse retrato, né, dos móveis, não seria porque o tempo lá em nosso lar, para ele foi pouco tempo que ele ficou fora, né? Então as coisas deveriam estar no mesmo lugar. Ou não, ou é só o apego mesmo. Eu acho que é só um apego. O tempo deles lá
gira muito em torno do nosso tempo. Tanto é que o senhor Ricardo, o marido da Ana Laura, os trabalhadores falam, já passaram de meia-noite, já passou de meia-noite, então agora está mais calmo. Meia-noite no Brasil, meia-noite na Terra, mas no Brasil também, né? Porque eu estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Então eles usam o tempo, via de regra, usam o nosso tempo. Então o tempo que ele passou, tanto é que ele fala que foi 8 anos ele mesmo que diz que ficou 8 anos no umbral. Mas depois mais um ano na Câmara de Retificação, não sei mais quantos internado, mas pelo menos uns 10 anos. Então ele tem noção. Tanto é que a menininha, hoje já é uma moça casadora, né? Pronta para casar. Mas lá não tem Assim, a percepção que passa mais rápido? Que no outro plano né, 100 anos, para eles lá passam muito mais rápido que para nós aqui. Não seria por aí? Não sei. Confesso que não sei. Mas eu não sei se o tempo, se essa percepção de tempo é mais rápido. Eu acho que não, eles não têm muito percepção de tempo. Qual é o tempo de Deus? Estão muito próximo da gente também, né? Sim, esses espíritos do nosso lado estão muito próximos da gente. Então, para eles, tanto é que brigaram lá por comida, brigaram por um monte de coisa. Então, para eles, ele está muito mais próximo da terra do que do céu. Aqui usando as metáforas, né, para terra e céu. Então, a percepção de tempo para os espíritos superiores é um tempo eterno, é um hoje eterno. Ok? Rosemarie, abre seu áudio. A minha dúvida é se o Clarencio não sabia, assim, a reação que ele vai ter quando vê como vai estar a esposa, né, é, com outra pessoa, ele vai baixar a vibração dele, né? E essa percepção dessa condição que o André vai ter, o Clarencio já não sabia que iria acontecer com ele? Será que ele não tinha já essa, né? Já sabia. Igual Deus sabe o que passa com a gente, lógico que ele não é Deus, mas já tem a experiência ali de todo o trabalho, que deixou ele ali uma semana, ó, todo dia eu venho aqui ter com você. Mas ele está sozinho, sozinho entre aspas, a gente nunca tá, né? Mas ele fica. Será que ele não sabia que ele poderia tutibiar? Como vai tutibiar mesmo? Quando Não, não, vê. não sabia, necessariamente não sabia. Porque nós temos livre-arbítrio. O André podia reagir de maneira completamente diferente. Ele não precisava reagir daquela maneira. E o Clarence não sabia como ele ia reagir. O Clarence sabia que a esposa estava casada, que tinha toda a situação, ele sabia. E conhecia o André. Obviamente, ele podia imaginar, podia deduzir, mas ter certeza, não. Ele não tinha certeza de que o André reagiria, ia titubear, ia cambalear, ia tremer. Como é que foi o termo que ele usou aqui? A Sandra até, a Angélica até repetiu. Um Quase bandear de emoção. isso. Então, ele imaginou, mas não tinha certeza. Entendi. Sandra Furtado. então, me parece que a reação dele foi natural, né? Como a de qualquer um que fica longe muito tempo de um local, você tem naturalmente a lembrança de uma época que você estava lá, então você tem lembrança da casa como você deixou. E quando você retorna, você tem a expectativa de que é aquela imagem que você está na mente, né? Eu acho que essa reação dele de buscar os móveis, buscar algo que o identificasse com aquele momento que ele deixou para trás é natural, não? É natural. Eu não vejo isso muito como apego. Eu acho que ele estava tentando uma identificação ali, naquele momento. Não estava, não? Procurando algo que o identificasse nas lembranças que ele tinha daquela casa. Tanto é que ele se surpreende ao ver a filha enorme. Caramba, ela já cresceu, já está uma moça. Como a gente, quando viaja, por exemplo, um filho que vai estudar longe, quando vem, ele vai estranhar as mudanças, tanto do envelhecimento dos pais, quanto do amadurecimento dos irmãos menores.
Eu entendo isso como uma reação natural, não de quem estava longe, ainda não tem consciência, talvez, de que essas transformações possam acontecer. Não sei, eu fico assim com essa dúvida, né? Não É sei uma se eu me dúvida, fiz clara. é uma dúvida que nós vamos ficar. Mas ao longo do capítulo, ele vai mostrar a insegurança, ele vai mostrar a ideia de posse que ele tinha da família, da esposa. Tanto é que ele falou, onde está o retrato? O grande retrato do qual a esposa e os filhinhos formávamos gracioso grupo. Ele tá há 10 anos fora. Sabe que está desencarnado, ele sabe que já faleceu. Então, ele só não imaginou que ele fosse, vou botar aspas na palavra, tá? Por favor. Que ele fosse traído. Ele nunca imaginou que a Zélia fosse arrumar um outro parceiro. Tanto é que ele diz isso aqui. Então, na minha avaliação, Sandro, e é na minha percepção, tá? No meu entendimento. Não é o certo, não é o melhor. É só o meu. Para mim, é apego. É um apego, sim, um pouco exagerado até para quem está trabalhando no nosso lar. Para quem já saiu das câmaras de retificação e está trabalhando. Para quem teve alta do hospital e está trabalhando, servindo, ajudando. Com tanto conhecimento que ele mostrou até aqui, para mim foi apego dele, sim, em relação a bens materiais e a posse de esposas, de mulher, de filhos, como se ele fosse o dono das coisas. Diga aí, Carlão. Não, só É, para complementar, Assista. na minha visão, eu acho que pode ser isso também. Quem sou eu para questionar, né? Vocês estudam tanto, estão Mas mais tempo você nisso do pode que eu. questionar tanto quanto eu, então não tem Mas para problema. mim fica uma coisa assim talvez uma desconexão do espaço-tempo, sei lá, fica uma coisa assim meio que talvez a gente perca isso quando está fora do corpo, né? E essas coisas situam a gente, até a gente se surpreender que, sei lá, fico com essa hipótese, né? Que o tempo passou e que tudo andou, né? E que a gente fica preso naquela imagem que a gente levou quando foi, sei lá. Não sei, é uma dúvida que eu também estou aqui. Mas quem sou eu é isso, gente. As dúvidas somos todos nós. A gente está aqui estudando juntos, estamos aprendendo juntos. Então é a sua percepção, que também é perfeitamente possível. Aí cada um de nós pode ter uma interpretação diferenciada. Era apego, não era apego, era vontade, era saudade, era amor. Cada um pode pensar de um jeito sem problema nenhum. E não tem ninguém certo ou errado nessa situação. São nossas percepções. Mas a surpresa dele é porque, assim, o André Luiz, ele não acompanhou as mudanças que estavam ocorrendo com aqueles que ficaram. Então, dentro da cabeça dele, o que estava acontecendo? Bom, agora minha esposa está viúva, né? Está lá sozinha, Meus né? filhos Meus estão filhos grandes. estão grandes, estão lembrando de mim, estão com saudade de mim. A pulga já entrou atrás da orelha dele naquela sala das preces, né? Que ele já foi lá esperançoso. Ah, vai ter muita gente orando por mim. Quem orou foi aquela senhorinha que ele atendeu o marido com muita má vontade. Então ali a pulga já foi para trás da orelha. Por que que a minha mulher não fez uma prece para mim? Né? Porque os meus filhos nunca fizeram uma prece para mim. Então, muito bem. Aí, mas ele estava naquela fase ainda do choque, né? Choque de realidade. Aí ele foi aprendendo, se desconectou disso, né? A questão da visita para a família estava longe, e ele foi ali trabalhando a questão desse mundo novo que ele estava ali diante. Quando ele, dito a ele que ele vai poder fazer a visita, qual foi o ponto que ele parou na lembrança? A minha mulher é viúva, meus filhos com saudade de mim, né? Então a expectativa foi essa. Esse foi o cenário que ele levou na esperança de rever. Só que ele Uhum. viu a situação que teve andamento. Então a vida andou, a mulher se recompôs, né? E aí vem a própria decepção com ele. As expectativas foram frustradas. E aí, naturalmente, André Luiz, espírito de terceira ordem, que é, nesse período dele na espiritualidade, ainda muito materializado, ainda muito impactado pelas paixões,
Se descompensou. Foi isso que aconteceu. Graças a Deus ele fez a rebobinagem rápida, né? É. Que bom, porque também não foi sozinho, né? Ele não foi sozinho. Se ele estivesse sozinho, talvez a dificuldade fosse maior. Ah, com Então, toda certeza. Diga, Carlão. Sobre a pergunta da Rosemary, do Clarence, né? Eu entendi que tem professores no grupo aí que eu sei, né? Que é tipo ele é um instrutor, né? Tipo aquele teste surpresa. André, vamos ali para tu rever tua família. Tanto é que ele fala no começo ali, eu vou passar aqui todo dia para te ver, né? Ele sabe que vai ter problemas, não sabe a reação, como você falou bem, né? Ele não sabe qual o livre-arbítrio do André. Mas eu vou passar aqui para te ver todo dia. Porque ele já sabe que vai ter problema, né? Ele não sabe qual o problema, mas ele é, sabe que vai ter algum problema, eu né? acho, eu acho que é claro que é a narrativa do André, a experiência dele, e a gente não sabe qual a estratégia que os mentores lá do nosso lar é, estabeleceram para essa vivência que ele iria ter. Mas se fosse uma coisa mais bem pensada, o que que faria? André, vamos fazer aqui uma resenha. Olha, você vai visitar sua família, vai rever sua família, né? Você pode se deparar com um quadro que não é esse que você está idealizando. Atenção para que você não reviva sentimentos, né, que não Menos vão nove. menos nobres, né? Então ele já iria brifado. Ele não foi brifado. Como acontece, nós vamos ver nas obras futuras, mais para frente, quando eles vão sair em caravana, eles alertam o André Luiz. André, cuidado, policiamento aos seus pensamentos, não é? Então, e mesmo assim ele dá uma escorregada lá, eles, opa, André, volta, senão você vai atrapalhar o trabalho. Nesse caso, não fizeram. Pode ser que o Carlos está falando. Ah, vamos ver como é que ele está reagindo, né, sem falar nada. Vamos ver como é que ele vai reagir. Pode ser, uma estratégia. Pode ser uma prova surpresa, né? Você chega na sala, tem prova hoje, mas eu não estudei, eu devia ter estudado, né? Para ter prova, tem que estar preparado para ter prova todo dia. É o que me chamou a atenção, que ele falou que ia passar todo dia, por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Vou ver passar aqui para ver como é que você tá. Porque ele vai voltar para o nosso lado todo dia. Ele está trabalhando na reencarnação da Dona Laura, né? De aproximação, diminuição de perispírito, aquela coisa toda. Mas ele vai voltar para o nosso lado. Toda noite ele volta para o nosso lado. E se o André quisesse voltar, pode ser até que em função disso ele já te desconfiasse, né? Que o André ia titubear. Diga, Rosemary. Eu costumo brincar aqui em casa com as minhas filhas, quando elas me deixam nervosa, eu falo, ó, quando eu partir para outro lado, se me chamarem para eu ir em casa, já vou avisar que eu não vou, que eu não quero ficar nervosa. Elas morrem de É, rir. Eu falo, não vou não. Eu falo, tem que ir mesmo. É isso. Continuamos, Angélica? Mas em algum momento aí, eu não lembro, o André foi alertado, né? Porque uma vez ele quis voltar ao lar, né? Ele perguntou pela esposa e eles falaram que não era o momento, né? Sim, que não Acho era que foi a mãe momento. dele. A própria mãe É, dele. foi a mãe, né? E Pois o, é, que não era o momento. e o Clarence Agora, eu também. acho que é um choque de realidade, é uma coisa assim, olha, e nós já explicamos para ele já está, né, aqui em nosso lar há algum tempo, então ele vai voltar, mas eles sabiam que, o Clarence sabia que ele podia, né, não resistir. E o que eu penso é isso mesmo, é que quando nós saímos daqui, quando nós desencarnamos, a gente está ligado ao ambiente. Se você voltar à sua casa, você vai pensar que você vai encontrar a casa do jeito que deixou, a última vez que você a viu, as pessoas. Então, isso aí para mim é normal. E com relação a esse tempo de 8 anos, 10 anos, eu acho interessante, é porque em muitas literaturas aí, e eu já vi também gente
que conviveu com o Chico Xavier, à exceção daquele Geraldinho, o que ele fala eu não gosto muito, mas outras pessoas, que Chico afirmou que André Luiz era Carlos Chagas, né? Uhum. E outros falam que ele misturou dois personagens aí, Carlos Chagas e um outro médico, né? Agora, Carlos Chagas morreu em 1934 e Emmanuel escreve esse prefácio em 1943. Então, assim, são datas que a gente nunca vai conseguir chegar a uma conclusão mesmo. Porque se ele está falando de Carlos Chagas, se ele morreu em 34, quer dizer, em 43 foram 9 anos, 9 anos. né? 9 anos. Ele passou 8 no umbral, é possível. É, Ele ficou um ano aí, né, aprendendo. um ano Não nosso. sei. É, um ano É. nosso, isso. É, não sei. Não sei se isso é um prazo também para você aprender tanto, né? Eu Mas acho eu acho Gente, normal ele ele não ter essa aprendeu tanto, reação. não. Como é que quem está achando que ele aprendeu tanto quando publicou o Nosso Lar? que ele aprendeu pouco. Não, o que ele Muito aprendeu pouco. assim, o que ele aprendeu lá, aquelas coisinhas de conviver com a dona Laura, com o Então, Lísias, né? Aquilo dali, de ver que uma pessoa só que orou por ele, que também não foi assim, ele não foi essa não. coisa boa toda, né? Então, Mas eu tenho certeza que se eu desencarnasse e voltasse, eu queria ver minha casa do jeito que ela é. Certeza desapega, absoluta. desapega. Para quê? Eu ia falar assim, cadê meus gatinhos que eu deixei aqui, tudo? Os 22 gatos aqui. Tá faltando um. Diga, Silvana. Foi, não, era só brincando um pouquinho com a Angélica, é tudo emprestado, Angélica, não tem nada nosso. Mas eu vejo assim, só falando sobre o André Luiz, que eu acho que, por exemplo, lá no, quando ele, antes dele regressar, ele teve o exemplo do caso Tobias, não foi? Que tinha lá duas pessoas, né? Aquele relacionamento com duas pessoas, quer dizer, então ele foi sendo preparado, sim. Quando ele volta, é para ele colocar em prática aquilo que ele viu lá, sim, porque não é colocar em prática, mas usar aquele ensinamento que foi passado para ele lá. Normalmente não é assim, a gente vai para o plano espiritual, recebe as instruções, lá se prepara para vir colocar em prática aqui, não é assim? A vir colocar Ele em prática é como é encarnado, né? isso, como encarnado, isso mesmo. Mas no caso do André, essa regresso dele à casa é ele colocando assim, é para ele usar o que ele aprendeu enquanto ele estava lá, servindo lá É, naqueles locais, não é? Então eu acho tentar que foi colocar em isso. prática, né? Tentar, né? Porque ele Tentar, não tinha isso, sedimentado ainda, ele não tinha isso sedimentado. Era um isso, conhecimento novo, mas que não estava sedimentado nele. isso mesmo, E ele tropeça. é isso mesmo. Se tivesse consolidado, ele não tropeçaria. Com certeza. Então quer dizer, essa coisa de essa prova, né, que foi que ele foi colocado, você vai visitar, e como o Carlos falou, porque ele sabia que ele poderia ratear ali, ele poderia, né, mas eu acho que ele, apesar de tudo, acho que ele foi bem sucedido, porque no final ele colocou lá em prática aquele auxílio, né, para o marido dela, né, o atual marido, né? Tá É, bom, gente. com certeza. E ele fala disso, né? Da mudança. É, Ele lembrou do ensino de Jesus, quando Clarence isso, fala com ele de perdoar os inimigos. sim, é Ele fala, verdade. ele entendeu tudo isso. Sim, Diga, obrigada. Mirabelle. Ele sabia que realmente ele estava desencarnado? Claro, Sabia? Sabia? sabia, En- claro. Então, tá, porque ainda me vem essa história do sonho na cabeça, né? A gente, quando encontra a nossa casa e a gente está desdobrado, ou pelo menos está lá na casa de alguém que a gente conhece, pô, a primeira sensação de desencontro é que as coisas não estão no lugar, né? Por isso que eu pensei, será que ele realmente sabia que estava desencarnado? Ou foi apenas um sonho, tudo aquilo, né?
Me Mas passou pela cabeça isso, mas vocês estão afirmando que não, então tudo bem. as coisas que estão desarrumadas, Sandra, não estão lá na casa, na nossa cabeça. Isso. E quantas noites não estão desarrumadas na nossa cabeça quando a gente sai emancipado do corpo? Pois A gente é, várias exatamente. coisas se transformam, Então, mudam. A rua não é a mesma rua, a casa não é a mesma casa, o móvel não é o mesmo móvel, e tem pessoas lá dentro que a gente nunca viu, né? Então, não sei, no que diz respeito a outro plano, não sei, tudo pode acontecer, né? porque sonho, de uma maneira geral, ele é simbólico. Então, quando você está falando de casa, não é uma casa. Está falando de cobra, não é uma cobra. Está lá no livro Mensageiros. Isso, A gente tem que aham, ter esse cuidado para não literalizar. Senão a gente fica aham. muito literal nas coisas e aí não funciona, não vai funcionar com toda certeza. É, essas perguntas todas que foram feitas me veio a. Será que realmente o André Luiz estava desencarnado? Ou foi apenas um sonho que ele teve? Não, mas isso aí é ilação, é tudo da minha cabeça. Esquece. Tá certo. Diga, Rosemary. Uma dúvida que eu sempre tenho. O André Luiz, ele desencarnou, aí ficou lá 8 anos no umbral, né? Até esse momento que ele está voltando na casa dele. E tem espíritos que desencarnam e ficam presos aqui na matéria. Ficam até na casa, às vezes, né? Como um caso de quando eu era, assim, criança ainda. Eu tinha uns colegas que fizeram catecismo comigo e a mãe desencarnou num acidente de carro. Tá velho, ela e o marido, o pai deles, ele não morreu e ela sim. E foi comentado, eu morava em Jardim América, né, aí no Rio. E eles também. No bairro todo, a gente, eram bem conhecidos que todos os móveis eram só homens, os filhos dela. E ela era muito cuidadosa com a casa, da cadeira e para cima da mesa, como se ela estivesse limpando a casa, como ela faz. Eu fico arrepiada até hoje, quando eu relembro. E todo mundo sabia que era uma atitude que ela tinha com a casa, né? E ninguém inventou, eles não gostavam nem que falasse isso, porque eles só choravam. Por que que acontece assim? Por que então, se vamos supor, ela não foi para um umbral, não foi recolhida e foi permitido que ela ficasse ali dentro da casa dela? Eu A sempre cada, fico, né? Se foi o caso, vamos botar que foi, realmente era ela. a cada um segundo as suas obras. Não existe duas situações iguais para dois espíritos diferentes. Cada espírito recebe aquilo ou colhe aquilo que plantou. E só quem sabe a quantidade de frutos, bons ou maus, é Deus. Então não dá para generalizar. Todo mundo, quando voltar em casa, vai desmaiar. Vai ficar tonto como André Luiz, vai ficar com ciúme. Não. Tem gente que não pode nem voltar em casa. Tem gente que não sai de casa. Tem gente que volta e volta numa boa. Então tem todas as situações, dependendo da evolução de cada uma dessas situações. E Ela. Ah, se ela for apegada, ela vai ficar assim ali, próxima Sim, ali. Porque, gente, de novo, umbral não é um local, beleza? Umbral é um estado de espírito. E está de ela espírito. pode estar dentro do ambiente do lar, vivendo essa situação. O filme lá, Os Outros, mostra isso, mostra. né? O Amor Além da Vida mostra isso. Ela se suicida, mas qual é o ambiente que ela tem? A própria casa. É, Só que uma casa, que é o ambiente da casa dela, está completamente descompensado em função do estado Desorganizada. dela. Eu não contei o caso aqui do meu cunhado, que tinha lá a senhora lá que ficava na casa, era a casa dela. E ela estava ali, em espírito, na casa dela. E quantos casos nós temos, né? Famosas casas mal assombradas. Lá no livro é, dos médios tem um capítulo com esse É, título. Lu- exatamente. Lugares mal assombrados. Kardec explica lá essas Agora, assombrações.
Nós não temos um motivo, não sabemos qual o motivo. Sabemos que é possível e acontece. Como foi o que o Valdemir falou, cada um segundo suas obras. O que levou a esses irmãos a permanecerem naquele local? O Sim, Ghost mostra isso também. Qual era a motivação do Ghost? A preocupação dele com a noiva. sim. Então aquilo fez Mas, com que ele ficasse por ali. Ele até ia ser resgatado. Ele viu lá os espíritos chegando. Mas mas ele a não vontade quis. dele foi ficar ali para ajudá-la. E É. foi permitido. Uhum. Mas assim, o André Luiz, né? Até agora, nesse momento que ele está indo na casa dele, que ele tem toda essa sensação, quando ele desencarnou, será que ele também não teve essa vontade de voltar para casa? Teve. Não. Só que ele pediu várias vezes. Mas ele, no momento que desencarnou, ele nem tinha noção disso. Ele desencarnou como um suicida, É. indireto, né? Já é um problema. Não tinha nenhuma noção do que seria vida após a morte. Talvez ele até entendesse que morreu, não tem nada, não tem continuidade, né? Então, é outra situação que agrava. Então, o estado de perturbação que ele ficou não tinha a menor condição de lembrar da casa. Ele só teve essa lucidez um pouquinho quando ele esteve em nosso lar. É. Ok, dona Rose? Obrigada. Vamos lá, dona Angélica. Vamos lá. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: Só amanhã poderei diagnosticar seguramente por que a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Só um Quem minuto seria? aqui, ó. Só um minuto, Angélica. Aqui Hum, na fala que ele descreveu, né? Gritei minha alegria com toda a força, né? Mas não fui uhum, ouvido. Por quê? Porque ele queria que as pessoas ouvissem a voz dele. Lembra do caso do Luiz Sérgio que eu falei? Que ele uhum. juntou toda a força dele e emitiu o pensamento para o pai encontrar o filho? Então veja como o conhecimento faz a diferença. O André Luiz ainda não tinha esse conhecimento do uso do pensamento. Então ele achava que tinha, quanto mais ele gritasse, as pessoas iam ouvir. Já o Luiz Sérgio já estava numa caravana de aprendizado, já tinha aprendido a usar o pensamento para fazer ser percebido, né? Então você vê claramente aqui como falta conhecimento para o André nas questões dos recursos da espiritualidade, né? E aqui, Então, Mauro, eu acho até que faltou um pouco de equilíbrio para ele. Porque também, faltou equilíbrio. Uhum. Porque uma das filhas dele, a filha mais velha, está se voltando para o espiritismo. E ela está com saudade do pai. A gente vai ver aqui. sim. Todo mundo Aham. que já leu. E o que que ele faz? Ele vai lá, fala no ouvido dela. E ele diz: ela não escuta a minha voz, mas o pensamento, ela capta a minha ideia, ela capta meu sentimento. Então, quando ele viu a Zélia, ele gritou, eu acho muito mais desequilibrado do que até por ignorância. É. Muito mais por desequilíbrio. E outra coisa aqui que ele descreve, aqui, ó, abracei-me à companheira. Então, o que que aconteceu? Ele se aproximou, né? Que a gente Uhum. chama lá nas fases da comunicação espiritual, seria a fase de contato, né? Ou seja, ele se aproximou perispiritualmente dela, Não, não sentiu. tá? Com o carinho, né, da minha saudade imensa, saudade dele.
Dele, sim. Mas Zélia parecia totalmente insensível. Por quê? Ela estava lembrando dele, gente? Ela já Muito estava tocando em outra pelo freguesia. contrário. Já estava tocando em outra freguesia. Então, essa proximidade dele poderia trazer naquele instante uma lembrança dele. Nossa, não sei por que agora me passou aqui uma lembrança do André, Mas né? nem isso fez. Nem isso. Por quê? Porque toda a questão emocional, psíquica em relação a ele já foi. Já Uhum. foi. Ela não E está mais a gente vai pensando. ver aqui também, né, Mauro, que ela está vinculada totalmente ao doutor Ernesto. Tanto é que ela trocou os móveis, trocou o retrato, ela trocou Isso. a casa inteira para não lembrar o antigo. Então, é claro que ela não ia sentir, ela não estava nem um pouco vinculada a ele. Se ela tivesse vinculada, ela iria sentir. Ela estava Uhum. pensando no doente, no marido, do atual marido doente. A preocupação dela era essa. Então, se ele falasse como médico, vou ajudá-lo como médico, talvez ela entendesse. Ela pudesse receber alguma coisa. Vamos lá. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade, peço-lhe. Oh, não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Olha aí. Outro homem. Olha o ciúme que bateu a porta Viu? agora violentamente, ó. Tá vendo aí, ó? Por isso que eu falei da instabilidade dele, né? Um raio não me afetaria tanto quanto perceber isso. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, três figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De Só me, pronto, só tive um minuto, ímpeto. Angélica. A Sandra quer Hum, fazer uma pergunta aí. Não é nem pergunta, mas me deu vontade de rir, porque o André Luiz, ele nesse momento, ele não se toca que ele, quando estava na esbórnia, ele não lembrava da mulher de jeito nenhum, não queria nem saber, não estava nem aí. A mulher estava em casa com os filhos, e ele estava lá na boa, né? E chegava e dormia, acordava, ia para o trabalho. E ele não se tocou, meu Deus do céu, como que eu melhorei, né? Agora eu estou pensando no ser que está à minha frente aqui, mas pensou ainda muito apegado, muito preso e achando até que o universo ia dar o que ele não plantou, porque ele não plantou aquela paz toda que ele acha que plantou. Ele não plantou, aquele casamento não era aquilo tudo que a gente imaginava, né? Diga, Silvana. Então, eu eu fiz essa leitura e aqui eu fiquei na dúvida com relação a essa última frase aí que a Angélica leu. Ao lado dele, três figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Eu coloquei uma interrogação aqui para perguntar: essas figuras estavam ali por conta da vibração do André? O André que estava traindo eles ou eles já estavam ali? Não, eles já estavam ali. Não, eu Eram, digo pelo ciúme dele. Eu digo pelo ciúme Não, dele, entendeu? Não, não, né? Ah, não. tá, tá. Eram espíritos que Tudo bem. estavam ali já. Tá, tudo bem, entendi. É porque eu fiquei na dúvida, tá? Por isso que eu botei Uhum. aqui. Obrigada. Um outro ponto que condena o André Luiz aqui, condena, por favor, né, com aspas também essa palavra, né? Tive ímpeto de odiar o intruso. Então, mesmo depois de tudo isso, Silvana, você continua com a mão levantada.
Ele teve ímpeto ainda. Mas vamos lá, Angélica. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Aí ele aprendeu um pouquinho. Sim, com Isso. certeza. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Só um minuto, Zélia. Angélica. Carlos Hum. levantou a mão. Ele fala que não conseguiu ajudar o Ernesto, né? Até porque Imediatamente. se ele fosse ajudar, acho que não seria uma boa, né? Porque ele estava muito envolvido ali emocionalmente com o que estava acontecendo ainda. É, Talvez ele não descompensado. conseguisse sintonizar algo para poder melhorar aquela situação do Ernesto. É. De certa forma, foi até bom ele ter tentado, eu acho. Eu loucubrando, né? Eu tô pensando aqui. Porque se ele tivesse à disposição para ajudar, ele estaria com outro sentimento. Primeiro ele teria que mudar o sentimento para depois ajudar. Então ali ele estava com ciúmes, ele estava com raiva, ele estava com ódio. Eu tive ímpeto de odiar. Aquele carinho me pertencera antigamente, agora está pertencendo a outro homem. Então, me dá bastante ciúmes ainda. Então ele não tinha condição de ajudar por isso. Fala, Rose. Vamos? No filme, nesse momento, na hora que ele vai para um umbral, volta, é nesse momento que aparece essa cena. É. É nesse momento, quando ele desequilibra. Por isso que ele vê que o umbral não é o local. O umbral é um estado de espírito. É, No filme mostra ele entrando no umbral quando ele tem essa cena de ciúmes. é. Quando ele não saiu de casa. Até que o Clarence vai passar no dia seguinte, ou no mesmo dia, sei lá, para conversar com ele. Ele não saiu de casa. Fisicamente, ele não saiu da casa, mas saiu e entrou no umbral que estava dentro dele mesmo. Vamos lá, Angélica. Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita, não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Olha aí, ó. Não tem. Olha aí. Ela percebeu Sintonizou. exatamente essa movimentação de que ele, né, estaria lá. Então, veja que a questão da evocação, gente, não é só daqui para lá. Essa história do telefone toca daqui para lá, isso é figura de linguagem, porque toca de lá para cá também. Então, no momento em que ele recebeu a informação de que ia visitar, vocês acham que ele não começou a idealizar? Tanto que ele falou: ah, vou ver minha filha, vou ver não sei o quê, não sei o quê. É uma emissão de pensamento, de lá para cá. Uhum. Quem estava sintonizado ou sensibilizado, né, para esse fim, captou. Por isso que ela falou: ah, não sei por que eu estou pensando no pai desde sempre, porque isso estava em curso. É, perfeito. Diga, Sandra. Cassandra, Essas pessoas que estavam no umbral na hora na cena do filme, aparece um monte de gente se esfregando na lama e tal, e ele também aparece nesse meio. Esse pessoal faz parte não do ambiente circunscrito, como vocês disseram, mas são pessoas do conhecimento dele que estão na mesma vibração ou pessoas aleatórias?
Não, aquilo ali foi para demonstrar cinematograficamente essa irritação que ele teve, Ah, essa sim, baixa de sim, padrão. Senão as pessoas não sim. entenderiam, Certo, ia ficar difícil. Entendi. entendeu? Entendi, obrigada. Vamos lá. É, Aí ela continua, né, a filha? Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe os olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa, era só o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadíssimo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não me pode ajudar nisso? A filha mais jovem interveio acrescentando: Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. de certa maneira, ainda é a crença hoje de muita gente. Sandra, você levantou a mão ou você esqueceu de baixar? Não, 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 eu levantei. Olha só, no caso do verdadeiro umbral, sem a cinematografia, ele estaria sozinho ou ele estaria com um monte de gente realmente? Um monte de gente, realmente, com a mesma afinidade dele. Agora, Certo, desconhecido. Desconhecido. certo, certo. Entendi, obrigada. Desculpa, desculpa. Ah, sem problema, fique tranquilo. Vamos lá, Angélica. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam, não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a feição de pensamentos confortadores. Foi aí que eu falei. Para ela, ele gritou. Ele estava com raiva. Para a filha, ele foi lá e murmurou no ouvido, com carinho, com sentimento. Aí ela pode ouvir, com aspas, né? Ela pode ouvir a recomendação dele. Ela sentiu, Diga, né? Carlos. Ela sentiu. É. Essa, cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Tá falando do filho? É, É, dos filhos. do filho varão, que segundo dá para entender aqui, está meio perdido. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo-me o cordial de sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito: Compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas.
Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre, quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci, sensibilizado, e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Ele não ficou aí, né? O Clarencio, mesmo vendo ele nessa situação, Não, o não Clarence ficou, né? tinha outras coisas para fazer, outros É. trabalhos para executar. Voltando à história da prova, de surpresa, pareceu Sim, aquela hora que o aluno está com dúvida, professora, é uma dúvida. Aí ele falou, não, é, a dúvida você responde com essa questão de Jesus. Pronto, foi embora. E ele também não desistiu de ficar ali, né? Passou a noite, passou o dia, ele também ficou lá dentro da casa com toda aquela dor. Corajoso, hein? é a prova. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. A dor é uma boa mestra. Ele aprendeu que a família não era aquela mulher e 3 filhos. Família era todo aquele que faz a vontade de meu pai, como Jesus disse lá. Diga, Diga, Rosmar. Rosemary. Eu acho que o Clarence, é Rose que está falando isso, sabia da reação dele e agora deixou ele ali refletindo em tudo que ele viveu no nosso lar e aprendeu, porque ele foi, deixou ele lá e falou, ó, falou do amor, que temos que amar nosso próximo, amar Deus e amar nosso próximo, e não tinha nada que ele pudesse falar, e deixou ele ali. Ele, nas reflexões, no aprendizado, ele está ali se refazendo, né? Do que do que ele viu ali. Eu também não julgo, né? Nem sei. Talvez eu fizesse pior. Meu Deus. Eu li esse livro, eu tinha uns 18 anos. Estou com 56, vou fazer 56. Então, realmente, tem que aprender muito ainda. Todos Para temos. mim, eu acho que o Clarencio, ele, tipo, vamos deixar agora ele aí, é igual o colega falou, teste surpresa, isso aí. Tá ali na prova ainda, o teste. Igual a Dona Ivone Pereira com o negócio da edição do livro, né? Perguntou para o Bezerra, Bezerra, me ajuda aí, o que que eu faço? Silêncio. Depois que ela tomou a decisão correta, ele apareceu e parabenizou. Parabéns, você passou no teste. Diga, Sandra. Não, assim, é que quando fala aqui, né, no final ele diz assim, né, preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Quando ele fala essa frase aqui, aí já me responde aquela coisa inicial que eu trouxe, né? Acho que talvez quando ele chegou na casa, ele estava tão mergulhado no egoísmo dele que ele achou que tudo que ele ia encontrar era aquilo que ele plantou ali, né? Quer dizer, então acho que ele me deu assim uma visão bem interessante sobre o que o egoísmo traz para a gente, né? Nos cega, nos faz pensar em várias coisas, né? Que, assim, a gente não consegue transformar, né? A gente fica preso naquilo que a gente acredita, que pensa,
e acha que vai ser eterno, né? E acho que agora para mim ficou mais claro, né? Por isso tanta decepção, né? É só um comentário mesmo. Perfeito. Vamos lá, Sandra, rapidinho. E talvez a questão dos papéis, ele estava muito preso aos papéis. Quando ele saiu dos papéis, ele viu que o que ele plantava não era tudo aquilo que ele imaginava. E virou um sujeito nu e cru diante dele mesmo, né? Como é que ele vai imaginar que o que ele fez está errado? Quando a gente está encarnado dentro de um papel, a gente acha que está fazendo tudo certinho, mas precisa de, às vezes, um choque, que é a amiga dor, para dizer, retoma o rumo, está errado. No caso dele, a desencarnação serve para isso, né? Para botar ele no rumo certo. Que é aquilo que você falou, Valdemir, que a família não era só o que está em volta, era toda uma humanidade, né? Perfeito. Ok, É, Mauro. Estamos aí. obrigado. E também, uma coisa que eu achei importante aqui foi quando ele se colocou no lugar dela. Sim, Isso. Quando ele se colocou no lugar dela, ele falou, pô, mas será que eu não faria também igual? Mas será que eu ia ficar aqui alimentando um luto eternamente? Não, então ela também tem o direito. Foi aí que ele se libertou, né? Dessa ideia de posse, né? Que era saiu do meu, egoísmo, que ele falou, né? Exato, Saiu exato, do estado de egoísmo. exatamente. Bom, gente, obrigado. Vamos parar então aqui no. Semana que vem a gente encerra. É o último capítulo, né? É. Maravilha. Nós Estamos vamos caminhando. começar qual? Aí vem os mensageiros? É, Mensageiro. Mensageiros, né? É. isso aí. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer por mais esse momento, né, que estivemos aqui reunidos no estudo, ao qual todos nós nos beneficiamos tão profundamente. Então vamos pedir a nossa irmã Verinha para fazer a nossa prece. Pode fazer a prece, Verinha, por favor? Posso. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estivemos nessa noite com a sua proteção, a sua orientação para os nossos coordenadores, Mauro e Valdemir, que nos conduziram tão bem, quase já na finalização do livro Nosso Lar, e no que este livro nos trouxe muita reflexão. Foi uma gotinha de água na nossa vida e que agora para frente é ir meditando em cada capítulo, em cada discussão feita. Obrigada por esse momento, obrigada pela companhia dos amigos, aqueles que não puderam vir também agradecemos, e que continuemos com essa força, com essa vontade de crescer e de aprender na doutrina espírita, assim seja. Obrigado, Verinha. Quero aproveitar e agradecer, né, aos irmãos que fizeram aí a colaboração, né, do nosso caldo. Sei que muitos não virão, mas estão colaborando. Muito obrigado, a casa agradece, né, porque é com esses recursos que nós vamos tocar as obras tão necessárias em nossa casa. Então, sintam-se aí abraçados e agradecidos pela casa, pela ajuda de sempre, tá bom? Um beijo grande, uma boa semana a todos e amanhã estaremos aqui. Eu não estarei porque eu vou estar fazendo uma palestra, mas o Valdemir vai estar aqui conduzindo os estudos. Um beijo grande. Até amanhã, Boa gente. noite.